Olá, bem-vindo ao especial Tá Explicado. Confira os assuntos deste fim de semana. Uma das críticas à justiça brasileira é a imprevisibilidade das decisões judiciais. Processos idênticos com desfechos diferentes e sentenças contrárias à jurisprudência são mais comuns do que deveriam. Eu vou te mostrar algumas dessas decisões que ameaçam a segurança jurídica no país. E depois de uma tramitação turbulenta no Congresso, o Orçamento da União de 2021 foi aprovado e sancionado com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. E o impasse sobre a destinação de emendas parlamentares é apontado como um dos principais entraves para a aprovação. Você vai entender o que são as emendas, para que servem e por que são tão polêmicas. E por fim, vamos falar sobre saúde no outono. Há quem diga que é a estação mais charmosa do ano, com céu azul, dias frescos e paisagens repletas de folhas cobrindo o chão. Mas essa época também exige alguns cuidados. Eu vou trazer dicas importantes de como se proteger das mudanças bruscas de temperatura e do tempo seco. Tudo isso a partir de agora. Tá explicado. Em abril, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou profissionais do meio jurídico, no mínimo, surpresos. Fazendeiros de Campina Verde foram condenados a indenizar mais de 30 integrantes do MST por tirarem o grupo à força de suas terras. Alegando que eles teriam tentado avançar sobre a sede da fazenda, os proprietários contrataram homens que, armados e encapuzados, invadiram um acampamento e expulsaram um sem terra dali com violência. Em decisão unânime, os desembargadores concluíram que a reação foi desproporcional e que os fazendeiros deveriam indenizar cada um dos invasores em R$8 mil. O caso é mais um em uma série de decisões que contribuem para aumentar a imprevisibilidade da justiça brasileira, comprometendo a segurança jurídica do país. Veja este outro exemplo. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a moradora de um prédio, que chegou a acumular uma dívida de R$290 mil em taxas de condomínio, não poderia ser impedida de usar a piscina e outros espaços de lazer. A história foi a seguinte: diante de tamanha inadimplência, ela foi proibida pelo condomínio de utilizar as áreas comuns e, por isso, entrou com um processo na justiça. O pedido foi julgado improcedente nas duas primeiras instâncias, mas em um novo recurso, o STJ adotou entendimento contrário e que, portanto, a moradora teria os mesmos direitos de usufruir das áreas de lazer que os condôminos que estavam com os pagamentos em dia. E vamos relembrar um outro caso que ganhou repercussão em 2011. Um ex-funcionário de uma rede americana de fast food foi indenizado em mais de R$70 mil por ter engordado 30 quilos ao longo de 12 anos de trabalho. Ao processar a empresa, ele disse que era obrigado a provar os lanches. Segundo a decisão do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, a indenização seria para arcar com danos morais e custos do tratamento de obesidade. Para especialistas em direito, além da insegurança jurídica, a imprevisibilidade da justiça aumenta os conflitos, o que sobrecarrega ainda mais o judiciário brasileiro e ainda compromete a estabilidade econômica e política do país. E quanto maior o alcance dessas decisões, mais duras serão as consequências. Tá explicado. As emendas parlamentares são instrumentos pelos quais as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional participam da elaboração da lei orçamentária da União, dos estados e dos municípios. Por meio delas, vereadores, deputados e senadores podem indicar onde parte do dinheiro público será aplicado e, com isso, conseguem cumprir os compromissos assumidos em seus redutos eleitorais, o que, em tese, também permite uma melhor distribuição dos recursos. As emendas são indicadas pelos parlamentares durante a votação do projeto de lei orçamentária, que acontece todos os anos.
No caso do orçamento da União, existem 4 tipos de emendas: as individuais, de autoria de cada deputado ou senador, as de bancada, que são decididas pelas bancadas estaduais, as emendas de comissão, indicadas pelas comissões do Congresso, e as emendas de relatoria, propostas pelo relator do projeto. Destas, apenas as individuais e as de bancada são de execução obrigatória. O objetivo com isso é evitar que se transformem em moedas de troca em negociações entre executivo e legislativo. Este ano, os parlamentares indicaram um montante de quase 50 bilhões de reais em emendas ao orçamento federal. O volume recorde gerou impasses entre Congresso e governo, o que acabou atrasando ainda mais a aprovação da lei orçamentária, que deveria ter sido votada em 2020, mas acabou ficando para este ano devido à pandemia. Para não estourar o teto de gastos, que impede que as despesas fiquem acima da inflação do ano anterior, os congressistas reduziram as despesas obrigatórias, o que inviabilizaria a execução do orçamento. Para não incorrer em crime de responsabilidade fiscal, ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou quase 20 bilhões em dotações orçamentárias e bloqueou 9 bilhões de reais. Embora as emendas parlamentares permitam a descentralização dos recursos, elas são alvo de muita polêmica. É comum o uso desse instrumento como ferramenta de barganha política, principalmente em anos eleitorais. Outra preocupação ainda mais grave é com desvios de emendas para abastecer esquemas de corrupção. Tá explicado. O outono, no hemisfério sul, começou em 20 de março e vai até 21 de junho. Durante a estação, os dias são mais curtos, os nevoeiros são mais frequentes, há mudanças bruscas de temperaturas e a umidade do ar diminui. No Brasil, essas características são mais evidentes nas regiões sul, sudeste e parte do centro-oeste. Há áreas onde chove menos e as temperaturas mínimas variam entre 12 e 18 graus, podendo ficar abaixo dos 10 graus nas regiões serranas. Mas apesar dos dias mais frescos e do charme das paisagens, a chegada do outono traz preocupações. O ar seco dificulta a dispersão dos poluentes e provoca o ressecamento das mucosas e da pele, aumentando o risco de irritações e infecções respiratórias, como gripe, sinusite, pneumonia e tantas outras. Além disso, as temperaturas mais baixas acabam fazendo com que as pessoas mantenham os ambientes fechados, contribuindo para a maior circulação de bactérias e vírus. Por isso, alguns cuidados nessa época são fundamentais, principalmente para quem sofre de doenças crônicas como asma, rinite, bronquite. Entre os cuidados pessoais, beba bastante água e fique atento à hidratação de crianças e idosos. Aplique soro fisiológico nos olhos e no nariz para evitar o ressecamento. Lave as mãos com frequência. Use hidratantes corporais. Prefira praticar atividade física no começo da manhã ou no final do dia. E tenha uma alimentação equilibrada e durma bem. Hábitos saudáveis ajudam a manter a imunidade em dia. Em casa ou no trabalho, mantenha os ambientes limpos e arejados. Evite se expor por longo período ao ar-condicionado e, sempre que possível, ligue o umidificador ou deixe vasilhas com água ou toalhas molhadas por perto. E já se perguntou por que as folhas e frutos de algumas espécies caem no outono? Biólogos explicam que a redução da incidência de raios solares, típico da estação, faz com que as plantas diminuam a produção de clorofila, por isso ficam com um aspecto amarelado ou avermelhado e produzam um ácido que acaba matando a haste das folhas, fazendo com que elas caiam. Assim, as plantas conseguem poupar energia para se aquecer e sobreviver em dias mais frios. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.